Graças a Deus, quero andar de valor em valor. Nós vamos fazer uma leitura da Bíblia. Nosso irmão presbítero, irmão José Erivan, está fazendo uma leitura da palavra de Deus e orando com todos nós. A paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos ouvindo aqui em Conceição das Alagoas, também em Maceió, Alagoas, minha família, minhas irmãs estão todos acompanhando. Vamos estar lendo a palavra de Deus em Salmos 27, a partir do versículo 1. Salmos 27, a partir do versículo 1. Diz a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Vamos orar. Supremo Deus, assim agradecemos, meu Senhor, por este momento que o Senhor nos concede, a todos os irmãos que estão acompanhando, que a tua graça, que o teu amor esteja em cada coração, aonde estiver alcançando, ó Pai, esta onda sonora, que venha abençoar, Deus eterno, espiritualmente falando a cada coração. Como disse Paulo, nós estamos ausente no corpo, mas presente no espírito. Deus bendito, que possamos nesta noite cultuar ao Senhor e que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba o nosso louvor nesta noite. Abençoa, Senhor, a tua igreja na pessoa do nosso pastor Edson, que o Senhor continue dando graça, saúde, disposição para fazer a tua obra. A todos os irmãos que fazem parte deste corpo, que é o corpo de Cristo, que está ouvindo neste momento, que assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus queridos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 11. Nós vamos ler apenas 3 versículos para termos uma breve meditação. Capítulo 11 do Evangelho de João, versículo de número 33 a seguir. Versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Vamos falar juntos o versículo 35? Vamos lá? Jesus chorou. Jesus chorou. Querido Deus, graças te damos por estarmos reunidos na tua presença. O Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é o que conhece o nosso coração. Abençoa, meu Deus, e que a tua palavra possa fortalecer a nossa fé.
Amém. Hoje nós estamos neste culto para termos um momento de meditação na palavra de Deus. Todos conhecemos este texto que fala acerca da ressurreição de Lázaro. Mas o que o meu coração quer abordar convosco nesta oportunidade não é somente a grande maravilha que Jesus operou, trazendo Lázaro de volta, mas nós queremos compartilhar também e mostrar que heróis também choram. Heróis também choram. Quando nós falamos de herói, nós visualizamos um personagem pronto para socorrer, ajudar, auxiliar, salvar o mundo. Quando nós olhamos para um herói, nós visualizamos alguém que é indestrutível. Nós temos hoje na mídia secular, no mundo fantasmagórico, tantos heróis e heroínas que são levantados principalmente nas grandes transmissões que nós observamos na mídia, colocando muitas vezes heróis fictícios, heróis que não existem, para estar na mente e no coração das crianças, dos jovens, dos adolescentes e de todos aqueles que aderem a este tipo de visão fictícia. Mas nós queremos falar na Bíblia que nós temos um herói ímpar, um herói soberano, um herói glorioso, um herói maravilhoso. Ele mesmo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso herói, ele disse que nós não devíamos perder o ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele venceu. Ele é o nosso herói. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo. E o melhor de tudo isso é que o nosso herói, Jesus Cristo, ele não está morto, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou para a glória de nosso Deus e glória da igreja. Nós temos na Bíblia, por exemplo, algumas pessoas, alguns personagens que foram usados por Deus, que são como referência de fé para nós. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Davi, nós observamos claramente que Davi, ele de certa forma foi um herói. No Salmo de número 89, versículo 19 e versículo 20, quando o próprio Deus fala que ungiu-o com o seu santo óleo, ali o Senhor fala que ele ajudou, apoiou o herói que ele vocacionou. Davi, meus irmãos, ele é conhecido por ser um homem valente, guerreiro, sim. Davi é conhecido por muitos feitos que ele realizou, mas claramente nós temos na mente que nos vem rapidamente, quando ele destroçou, quando ele abateu um leão e um urso, quando ele então venceu o grande e terrível Golias, quando ele operou e batalhou grandes guerras à frente da nação de Israel. Mas o que nós queremos compartilhar com isso é que Davi mesmo trazendo no seu currículo obras e ações vitoriosas, Davi, ele não conseguiu muitas vezes vencer o pecado. Davi pecou, Davi cometeu o pecado. Davi, ele no Salmo 51, que é um salmo que reflete o sentimento de um homem arrependido no seu mais profundo ser, quando ele fala: olha, os meus pecados estão sempre diante de mim, o meu pecado está sempre diante de mim.
Embora Davi fosse um guerreiro, fosse valente, um homem que saía e entrava diante do povo respeitado, mas Davi pecou, Davi caiu, Davi fraquejou. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós observamos Moisés foi um grande líder. Moisés é reconhecido pela obra grandiosa que o Senhor usou, que o Senhor operou na sua vida. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, diante de tudo que Deus usou Moisés para fazer, observemos na Bíblia Sagrada que o próprio Deus, quando apareceu a Moisés, ele delegou a Moisés poder, autoridade tamanha, tão grandiosa, que outro homem ele não delegou. O próprio Deus, meus irmãos, ele disse na sua palavra que ele seria como Deus, como Deus. Moisés, no capítulo 7 de Êxodo, quando Deus fala com ele, a Bíblia diz no versículo 1: então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Observe que aqui a expressão Deus não está com D minúsculo. Por quê? Porque está falando do Senhor, do único Deus verdadeiro. E Deus estava colocando Moisés naquele momento como um representante principal diante de Faraó e diante do seu povo, da sua glória. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Moisés também teve o seu momento de fraqueza. Moisés também teve o seu momento em que ele sentiu a sua fragilidade, a sua incapacidade. E nós observamos na palavra de Deus que Moisés, mesmo tendo toda esta graça, esta chamada incomparável, ele fraquejou. Como homem, ele teve o seu momento de fraqueza, ele teve o seu momento de dor. Quando nós vamos para Números capítulo 11, nós observamos que Moisés, quando ele viu a murmuração do povo de Israel, veja bem, o povo estava recebendo o maná todos os dias. Pela manhã o maná descia sobre cada tenda, e eles eram fortalecidos, eles eram alimentados pelo maná que descia do céu para sustentar o povo a cada manhã. Pois bem, o povo enjoou do maná. O povo questionou Moisés, porque todos os dias aquele maná vindo de Deus, o que eles queriam? Eles se lembravam das carnes, eles se lembravam dos alimentos lá do Egito. E aquilo então, quando eles começaram a entristecer, quando eles começaram a chorar e a reclamar para Moisés, Moisés se entristeceu de tal maneira que no versículo 10 do capítulo 11 de Números, diz assim: então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse, olhe bem, versículo 11 e 11 de Números: e disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Versículo de número 12: concebi eu porventura todo este povo? Gerei-o eu para que me disseste que o levasse ao colo, como o pai leva o que cria, à terra que juraste aos seus pais? Veja bem, Moisés começou a sentir o peso daquela jornada, liderando aquela grande multidão. Ele começou a ver a sua incapacidade. Moisés mostra o seu lado frágil,
o seu lado puramente humano, a sua incapacidade, mesmo tendo todos esses requisitos gloriosos, abençoados da graça de Deus. Então, nós observamos que Moisés, naquele momento tão difícil da sua vida, naquele momento que para ele estava um momento que gerava uma depressão muito grande, ele então abre o seu coração para Deus. Moisés, o herói, aquele que tirou o povo lá do Egito, que estava escravizado há mais de 400 anos, aquele povo que estava sofrido, agora ele vem diante de Deus pelo mesmo povo. Um povo rebelde, um povo que não reconhecia as ações do Senhor, um povo que estava recebendo de Deus o alimento e estava querendo outro tipo de alimento, porque o maná vinha do céu, mas eles queriam a carne, eles queriam os manjares, eles tinham saudades daquelas coisas que eles tinham vivenciado lá no Egito. Quantos de nós muitas vezes não fazemos assim? Desprezamos aquilo que vem do céu e focamos naquilo que estamos vendo, ou naquilo que desejamos, ou naquilo que queremos, ou naquilo que nos fará sentir bem e alegrar puramente a nossa alma, o nosso coração aqui com as coisas terrenas, o nosso ser puramente humano. Mas não podemos esquecer que nós somos espirituais, e o que alimenta o nosso espírito não é o que é visível, mas é a palavra de Deus no seu coração. É a palavra que dá força, que renova a nossa alma. Ela é como pão vindo do céu. E é neste momento que este pão glorioso, este maná celestial, ele vai sustentar a minha e a sua vida. Veja bem, às vezes você fica preocupado, meu Deus, eu estou entrando em aflição, em depressão, em dificuldade. Meu amigo, meu irmão, Moisés não era diferente de nós, Davi não era diferente de nós. Eles possuíam a graça de Deus sobre a vida deles para operar tão grandes sinais e maravilhas, porém eles continuavam sendo homens pecadores, fragilizados como eu e tu. E Moisés então diante do Senhor, no versículo 16 de Números 11, ele começa a apresentar o seu coração diante do Senhor. E no versículo 15 ele diz para Deus, 14, eu sozinho não posso levar este povo, porque é pesado para mim. E no versículo 15 ele diz, olha, se assim o Senhor vai fazer comigo, se vai continuar desta maneira, me mata. Olha, sabe quem está falando isso? Moisés. Me mata, Senhor. Tira a minha vida. Moisés, o homem que Deus tinha colocado como representante máximo da sua grandeza, da sua glória diante de Faraó. O homem que com tantos sinais, quando sai do Egito, se fosse hoje, estaria na mídia, né? Na grande mídia, como um grande herói. Multidões estavam adereçadas a Moisés, se fosse hoje, né? Porém, o que nós vemos é o contrário. Quando o homem se propõe diante de Deus a servi-lo com um coração humilde, fiel, ele reconhece Cristo em todas as suas ações e nunca deixa de entender que ele é pó, frágil e pecador. Moisés pediu, mata-me, Senhor. Talvez muitos estão fazendo esta oração, Senhor, tira a minha vida, Senhor, eu não quero mais viver. Mas quando nós olhamos para o Senhor, Ele sempre tem uma resposta satisfatória, contundente sobre as nossas necessidades e a nossa fragilidade. Deus respondeu para ele, olha, prepara aí, arruma aí homens valentes, arruma aí homens que possam estar diante de mim, e eu tirarei do meu espírito, do espírito que eu coloquei sobre ti, e colocarei neles. Colocarei neles. Observa que Deus fez uma proposta a Moisés: arrume pessoas para lhe ajudar.
Arrume pessoas que estão em condições espirituais de levantar a mão com você, de somar a mão com a sua, para lhe ajudar, para que você continue fazendo aquilo que eu determinei na sua vida. O Espírito Santo está falando com você. Quando você olha para você, quando você olha para aqueles que estão à sua volta, todos estamos na mesma condição de fraqueza. Mas tem pessoas que estão com o coração no altar, que estão buscando a Deus, que estão crendo, que estão glorificando, que estão adorando ao Senhor. Pessoas que estão buscando a face do Senhor, estão cheias da sua graça e do seu Espírito. Deus levantará, oh glória, Aleluia. Pessoas para que possam estar ao seu lado. Deus colocará pessoas cheias do seu Espírito para que possam lhe ajudar, para que possamos caminhar juntos, porque a Bíblia diz que duas pessoas não andam juntas se não estiverem em plena concordância. Moisés foi um herói, Davi foi um herói, sim, foi um herói, mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo também profetas que foram verdadeiros arautos do Senhor, como Jeremias, sim, como Jeremias, mas que também mostraram o seu lado humano, o seu lado frágil. Jeremias, no capítulo 9 do seu livro, ele chega a dizer: oxalá a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Deus conhece as nossas limitações. Deus não te levantou porque você é forte, porque você é super, porque você é mais capacitado, é melhor, é mais sábio, é mais inteligente. Não, não foram estes dotes que atraíram o Deus Todo-Poderoso. Deus te levantou para que o nome dele fosse glorificado na sua vida. Glória a Deus, aleluia. O objetivo de Deus ter te levantado é para que o Senhor fosse exaltado nas suas obras, na sua fé, na sua adoração. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jeremias foi um grande profeta, mas ele chorou. Mas Jeremias também teve os seus momentos de fraqueza, e como homem que ele era, ele também perdeu muitas vezes a sua esperança, e Deus o fortaleceu. Mas quem é o seu herói? Quem é o nosso herói por excelência? Heróis também choram. Nós lemos aqui no Evangelho de João que Jesus, quando chegou ali à casa de Marta, a Bíblia diz que ele, ao encontrar-se com aquelas pessoas que ele tanto amava, a Bíblia diz que ele, ao falar a Marta, para que pudesse ir, para que pudesse estar ali onde estava o defunto, e quando ele se depara com um sentimento profundo de tristeza no coração das pessoas que estavam ali, porque a Bíblia diz: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: vem e vê, Senhor. Versículo 35. Jesus chorou. Jesus chorou. Heróis também choram. Davi chorou quando ele orou por aquele filho que estava pequenino,
E Deus não atendeu a oração de Davi e o levou. Davi chorou. Davi chorou quando Absalão foi morto. Ele subiu o monte das oliveiras dizendo: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Ele chorou. Moisés teve seu momento de fraqueza, de humanidade pura, quando mostrou os seus limites como homem. Mas quem é o nosso herói? O nosso herói é Jesus. Ele é o nosso herói por excelência. Mas ele também chorou. Mas ele não chorou por fraqueza. Ele não chorou simplesmente por incapacidade. Não. Ele chorou por compaixão daqueles que estavam ali, naquele momento, vendo a tristeza, o sofrimento daquelas pessoas. Escute, Jesus está acompanhando a sua dor. Jesus está acompanhando o seu sentimento. Ele sabe até que ponto você pode suportar. Ele sabe até que ponto você pode aguentar. Ele sabe. A Bíblia diz que Deus não vos deixará ser tentados acima do que possais suportar. Antes, com a tentação, Ele dará também o escape. Mas Jesus não chorou somente ali. Nós temos outras situações também que Jesus chorou. A Bíblia diz em Lucas 19, versículo 41 e 42, que Jesus, quando ele ia chegando próximo da cidade de Jerusalém, versículo 41, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. O choro que Jesus expressou não é um choro de fracasso, não é um choro de limitação, como o choro de Moisés, como o choro de Davi, como o choro de Jeremias, como o meu choro, como o seu choro, como o choro de todos. Não, o choro de Davi foi um choro de compaixão. Ele estava compartilhando a dor, o fracasso das pessoas que estavam naquela cidade, vivendo naquela circunstância. Ele chorou sobre Jerusalém. Ele chorou sobre aquele povo. Jesus tinha um sentimento totalmente voltado para aqueles que estavam à sua volta. Ele sofria com aqueles que estavam à sua volta, porque Jesus é amor. O nosso herói é amor. Aleluia. A diferença é que o nosso herói, ele tem poder de transformar. Ele tem poder de salvar perfeitamente. Ele tem o poder, sabe por quê? Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, e o versículo de número 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Escute, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado. Mas qual é a diferença do nosso herói para os demais heróis? Primeiro, é que o nosso herói não é imaginário, não é fictício, ele é real. O nosso herói é real. Segundo, o nosso herói nunca pecou. Ele nunca pecou, glória a Deus. Isso faz dele um herói por excelência, aquele que pode socorrer a nossa vida. Por quê? Diga comigo, por quê? Isso, diga comigo, porque ele ressuscitou. Aleluia. Oh, glória! Glória a Deus. Ele ressuscitou. Seu túmulo está vazio. O nosso herói está vivo. Aleluia. E ele está aí com você agora, pronto para socorrer a sua vida, socorrer a sua alma. Ou você pensa que está suportando, aguentando, porque você é forte.
Ou você pensa que você está de pé porque você é forte, porque você é espirituoso. Não, eu tenho um gênio forte, eu tenho entendimento. Não, você está de pé por causa da graça, da misericórdia, da bondade, do amor daquele que está sobre nós. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Jeremias, que nós citamos, ele falou no livro de Lamentações 3:22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que você está de pé? Por causa da misericórdia de Deus. Aleluia. Deixe o mundo. O mundo está em aflição. Nós precisamos focar o nosso sentimento na verdadeira crença gloriosa em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele está vivo. O sacrifício de adoração que você faz a Ele, Ele ouve e responde. Quando você clama por Ele, Ele responde. Oh, Ele disse: clama a mim e responder-te-ei. Ele apareceu a João na ilha de Patmos. Ele disse: eis que eu sou aquele que fui morto. Fui morto, João, mas eis que aqui estou, vivo para todo o sempre. Diga no seu coração: o meu herói está vivo. O meu herói está aqui comigo agora na minha casa. Não importa se a minha casa tem laje ou não tem, se aqui é tudo simples, se tem reboco, se não tem, se os meus móveis são simples, se eu ganho pouco, se eu moro na favela, se eu moro na periferia, se eu moro no centro, se eu moro num lugar de mais luxúria. Não interessa. O que interessa é que Jesus está aí com você. Ele é a razão de você estar de pé. E o que Jesus está falando para mim então, pastor? Qual é a palavra que Jesus dirige ao meu coração? Ele é o meu herói. Ele é o meu Senhor, porque Ele está vivo. Não podemos esquecer que heróis também choram. Ele chorou. Só que o choro de Jesus é um choro vencedor. É um choro que transmite para nós alegria, que transmite para nós instrução. O choro de Cristo faz com que nós sintamos as nossas misérias. Quando nós olhamos para Jesus chorando, nós começamos a sentir o que nós fizemos com Ele, com os nossos pecados. E mesmo assim, Ele, como herói, como Deus vivo, Ele se levanta e socorre a sua alma, a minha alma, e resgata a sua família. Você entregou nas mãos do Senhor? Confia nele, espera nele, o mais Ele tudo fará. O que eu estou esperando do Senhor Jesus? O que Jesus está dizendo para mim agora, pastor? Eu preciso de uma palavra agora, eu preciso de uma resposta agora. O que Jesus está falando? Escute bem. Apocalipse capítulo 21, diz assim a Bíblia: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Sabe quem é que vai enxugar as tuas lágrimas? Não sou eu. Aleluia. Eu posso às vezes enxugar uma lágrima física, mas Cristo não vai enxugar somente a lágrima física. Ele vai enxugar a lágrima da alma, aquele choro contido, aquele choro que está dentro de você, que ninguém vê uma lágrima descer externamente, mas a sua alma, o seu coração está apertado, chorando. Ele vai enxugar. Sabe por quê? Porque para onde Jesus vai te levar, não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto, nem clamor, nem dor, diz a Bíblia, porque já as primeiras coisas
são passadas. Agora, nós temos que entender, e a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de rir. Há poucos dias talvez você estava sorrindo, há poucos dias talvez você estava em uma festa se alegrando, e isso hoje está sendo contido, anulado. Ninguém pode se aglomerar, ninguém pode se reunir. Mas é nesse momento que nós temos que entender que talvez seja um tempo de chorar. A Bíblia diz que há tempo de rir, Eclesiastes 3 e 4, e há tempo de chorar. Há tempo de nós vertermos lágrimas nos pés do Senhor, e clamar ao Senhor, e louvar ao Senhor, apresentar ao Senhor o nosso ser. Heróis também choram. Você pode ser um vencedor, um triunfal, a sua vida pode ser regada de bênçãos, de maravilhas, de ações do Espírito Santo, de sinais da glória de Deus, mas você continua sendo pecador, fragilizado. Só Jesus, o herói por excelência, aquele que venceu e ressuscitou para a nossa salvação, só Ele tem o poder, só Ele tem a autoridade sobre todas as coisas. E é interessante que a palavra do Senhor, ela nos dá uma certeza tão grande de que essa tristeza, de que essa angústia, de que esse aperto não vai existir para onde nós iremos. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo de número 20, diz assim a Bíblia: Jesus falando: na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Sim. Quantas pessoas estão zombando da sua fé? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Cristo? Cadê o Senhor Jesus? Cadê o Deus que você prega, que cura, que salva, que batiza, que faz isso, que faz aquilo? Diga para Ele: Ele está dentro do meu coração. Aleluia. Ele está dentro do meu coração. A ação de Cristo não é libertar o homem apenas das coisas que estão nesta terra. A ação de Cristo é livrar o homem da condenação eterna, quando muitos não estão preocupados com isso. Muitos estão preocupados, uma gama de pessoas, em que passa esse tempo logo. Para quê? Para nós voltarmos às práticas de pecado, para nós voltarmos às festas de orgia. Não é isso. Nós temos que nos voltar para Deus. Nós temos que derramar o nosso coração, como Ana fez nos pés do Senhor. Arrependei-vos. Esta é a mensagem do Evangelho. O arrependimento, para que todos possamos estar arrependidos na presença do Senhor, buscando ao Senhor de todo o nosso coração. E é importante então nós estarmos firmes nos pés do Senhor. Glória a Deus. Observe que no versículo 20 diz: olha, vocês vão chorar, lamentar, o mundo vai se alegrar. João 16 e 20. Vocês vão estar tristes. Aí vem um ponto e vírgula que implica numa mudança de direção, de assunto. Glória a Deus. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Glória a Deus, aleluia. Tem um corinho que nós cantamos assim: não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto aleluia. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por quê? Porque a alegria de Deus está dentro do nosso coração. A alegria que nós recebemos não é alegria voltada por aquilo que nós recebemos, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós alcançamos aqui na terra, pela casa bonita, pelo carro bom, por isso, por aquilo. Não, a alegria que está dentro de nós é a alegria que invadiu o coração de Estevão. Aleluia. Sim.
Lá no capítulo 6 de Atos, quando ele estava sendo apedrejado, sabe o que ele estava fazendo? Pregando o Evangelho, falando do Cristo ressuscitado. Eles taparam os seus ouvidos, não queriam ouvir esta mensagem. O mundo não quer, mas nós vamos continuar dizendo: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Só Ele tem este poder. Só Ele. Vamos continuar pregando porque é a verdade. Mas é lindo quando ele, na presença de Deus, mesmo sofrendo, sendo apedrejado, tomando aquelas pedradas doídas no seu corpo, por ser um arauto do Evangelho, por manter a sua fé firme no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele olha para os céus e o que ele vê? Diga comigo: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. É isso que ele estava vendo. E o que você está vendo? O que eu estou vendo? O que nós estamos vendo? Só vemos fracasso, só vemos isso? Não, vamos ver a glória de Deus. Vamos ver a glória do Senhor. A Bíblia diz que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Vamos aproveitar para adorar o nome do Senhor, prestar o nosso culto de gratidão. Você é salvo, você é liberto. Apresente ao Senhor e deixe Deus agir pelo seu povo. Deixe Deus cumprir a sua palavra. Você não está proibido de adorar, de glorificar, de servir, de orar, de pregar, não. Nós estamos vivendo um período de restrição, de sair dos nossos lares, de ir aonde nós queremos ou desejamos ficar muito tempo, de aglomerações, de ir ao templo físico, sim. Mas eu acho interessante, muitos estão defendendo o templo físico, né? O templo físico, o templo material, mas nós queremos defender o templo espiritual que somos nós. Porque a Bíblia diz claramente: vós sois o templo do Espírito de Deus. Vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vós e que vós sois o templo de Deus? E que se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus os destruirá. O templo material, ele pode até ser destruído, como foi no passado. O templo que Salomão ergueu, tão belo, a glória de Deus desceu, ele foi derribado, Deus permitiu. Mas a glória de Deus não estava no templo, Deus permitiu que aquele templo fosse derrubado. Ele foi reerguido no tempo de Neemias, de Esdras, de Zorobabel, de tantos outros. Foi reerguido, a glória de Deus desceu sobre o templo, ele foi novamente derrubado, destruído. Lá em Israel hoje não tem templo. O templo está derrubado. Eles estão agora procurando um período para reconstruir o templo. Mas o templo não está construído, lá não tem um templo. Jesus vem buscar aquele que está lavado e remido no seu sangue. Se você leva, como está no Salmo 126, a preciosa semente andando e caminhando. O importante é você levar a preciosa semente. Aquela semente que é a palavra de Deus, que Jesus falou: um semeador saiu a semear a semente. Uma caiu à beira do caminho, outra caiu entre espinhos, outra caiu entre os pedregais e outra caiu em boa terra. A única que produziu o seu fruto foi aquela que caiu em boa terra. Quem deve apresentar o coração em boa terra para a palavra sou eu, é você, para que ela germine, para que ela produza em nossas vidas. Se você ficar com o coração duro, continuar com o coração duro, não deixar a palavra entrar, não deixar a palavra de Deus germinar, não vai ter fruto espiritual. Nós precisamos ter um coração para que
em condições, humilhado, um coração voltado para Deus, de maneira que ele receba a semente, que é a palavra, e ela possa germinar e produzir fruto para a glória de Deus. E é esse fruto que a palavra de Deus vai produzir na sua vida, na minha vida, esse fruto é que vai permanecer. Esse fruto é que vai sustentar, alimentar, gerar vida em você. Eu vos escolhi, disse Jesus, para que vades e deis fruto. O nosso fruto neste momento é muito importante. Nós vemos tantas pessoas, infelizmente, se degladiarem, outros usando as oportunidades que têm para diminuir pregadores, para se colocar em condição de mais sábios, de representantes do povo. Não, o nosso representante é Jesus. A Bíblia diz: olhe para Jesus. Olhando para Jesus, está lá em Hebreus capítulo 12, autor e consumador da vossa fé. Eu estou aqui apenas como um simples pregador. Quando perguntaram para João Batista: quem és tu? És tu um dos profetas? És tu? Não, eu sou uma voz que clama no deserto. É isso que nós precisamos ser, uma voz que clama. A glória, o poder, a autoridade, a majestade é dele, a palavra é dele, a ação é dele, a grandeza é dele, o óleo que desceu sobre a sua cabeça veio dele, aleluia, o milagre é ele quem faz, o livramento é ele quem dá, e enquanto não chegar o momento certo, não adianta, Deus vai fazer de acordo com a sua soberana e gloriosa vontade. Jesus chorou, mas ele é o único herói que chorou e é o único herói que tem o poder de consolar aqueles que confiam nele, porque ele está vivo. Ele está vivo para todo sempre. E nós estamos fazendo o quê? Aguardando a sua volta, porque ele voltará. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve, Jesus voltará. Tudo nos mostra que Cristo já volta, diz a Bíblia. Breve, Jesus voltará. Aleluia. Meu sentimento é o mesmo do apóstolo São Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios: nada propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Só Jesus tem o poder, tem a autoridade de guardar, fortalecer a sua vida. Nós vamos então, neste momento, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele tem operado na nossa vida, pela sua grandeza, pelo seu amor, pela sua bondade. Nós vamos neste momento fazer a oração a Deus. E você que está no seu lar, entenda, heróis também choram. Você é uma heroína, mãe. Você é um herói, pai. Você, trabalhador, um vencedor. Quantas histórias você tem na sua vida para contar para os seus filhos, para os seus netos e para todos quando chegarem a você, e histórias de dificuldade que você sobressaiu, que Deus te assistiu, que Deus te ajudou. Quantos que estão me vendo agora que não foram curados, que já eram para estar na sepultura, e Deus deu vida, e você testificou disso. Agora é momento de mostrar a nossa sobriedade espiritual. Jesus continua presente, Jesus continua conosco. Vamos adorar o seu santo e glorioso nome. Amém? Nós vamos neste momento fazer uma oração a Deus. Eu quero neste momento fazer uma oração a Deus com você que está assistindo, que está compartilhando e que está participando do culto, que você não está aí como um mero espectador, como uma sala de cinema. Não, você está interagindo conosco, nós estamos interagindo com você.
pela fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos algumas pessoas que estão ligadas conosco agora ao vivo. Que Deus abençoe a sua vida, viu, irmã? Viu, irmão? Viu, jovem? Companheiro, obreiro, todos aqui em Conceição das Alagoas, e os que estão distantes, os que estão lá no norte, né? Está lá em Maceió, Alagoas, interligado conosco. Que Deus abençoe, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Levante-se como um arauto, glorifique, adore, fale que Jesus é o que Ele pode, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Nós temos alguns pedidos de oração. Irmã Valdívia, ela pede oração pela sua família. Irmã Jane também pede oração pela sua mãe, Maria José. Irmã Gilda pede oração pela família. Irmã Daniele Silva está pedindo oração. Irmã Marília Laete está pedindo oração pela sua família. Irmã Edivânia Sobral pede oração para seu irmão José Cabral, e para que Jesus possa abençoar e abrir uma porta de emprego. Que interessante, né? Um pedido de oração para Jesus abrir uma porta de emprego, num momento tão tenso. É aí que está a fé. Enquanto você está vendo notícias, né? Tantas notícias, que está por aqui, mas você crê que Jesus pode fazer o contrário na sua vida? Amém? Vamos orar. Jesus faz o contrário na sua vida. Glória a Deus. Ele pode reverter o seu pranto, a sua depressão, a sua tristeza, e pode encher o seu coração de paz agora. Se você sentir liberdade e quiser pôr a mão no seu coração, a Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. Nós vamos neste momento fazer esta oração a Deus, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que venha abençoar a nossa vida. Mamãe Isa está aqui, né? Vem aqui, mamãe Isa, conosco aqui. Vem aqui, mamãe Isa. Chega aqui, mamãe Isa, fica conosco aqui. Nossa mamãe Isa está aqui, glória a Deus, também, né? Adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar, meus irmãos. Estamos com saudade, né, mamãe Isa? Que Deus abençoe os nossos irmãos. Vamos orar, meus irmãos, neste momento. Vamos pedir a Deus. Senhor Jesus, aqui estamos diante da Tua palavra. Nós acabamos de testificar que Tu és o nosso herói eterno, aquele que tem toda a glória, poder e autoridade sobre todas as coisas, o único que pode nos socorrer em qualquer circunstância da nossa vida. Eu peço agora, Senhor, socorre esta família, socorre esta casa, socorre este jovem, socorre este ancião, este lar que a enfermidade entrou, está assolando, trazendo tristeza, trazendo amargura. Que a paz de Jesus entre na sua casa agora, que a alegria de Jesus entre no seu coração agora, que você possa sentir alegria no Espírito Santo agora, que o Senhor possa tocar a sua vida, visitar a sua casa, assim como Ele visitou, aleluia, aquela viúva em Sarepta. Ele está visitando a sua casa agora. Não foram todas as viúvas que receberam a visita do profeta, mas aquela casa foi agraciada pelas mãos de Deus. Receba na sua vida pela fé a graça de Deus, a glória de Deus, a ajuda de Deus, que o Senhor possa reverter tudo e você possa passar triunfante na presença do Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, as nações da terra. Abençoa, Senhor, aqueles que estão trabalhando nos hospitais. Abençoa aqueles que estão trabalhando, meu Deus, nas ruas, aqueles que estão envolvidos. Jesus, cobre com a tua misericórdia. Que o Senhor possa estar com as mãos estendidas sobre nós, para a glória do teu santo nome. Amém. Glória a Jesus. Amém. Vamos dizer juntos? Jesus é o meu herói, o herói por excelência, Senhor da minha vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, permaneça sobre nós. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.